Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o reitor do IEMA, Jonathan Almada. Mais uma vez comigo, aqui o radialista Robson Júnior. E claro, aproveitando logo a pergunta inicial, Jonathan, o que é o IEMA? Como ele foi formado, é do governo Flávio Dino, como é que é a estrutura do IEMA aqui no estado do Maranhão? Você explicasse pra gente como foi a formação e em que pé hoje está o IEMA no estado do Maranhão. O IEMA é Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Ele foi criado pelo governador Flávio Dino em 2015, 2 de janeiro de 2015. Então, em 2020, agora completamos 5 anos de criação e foi inspirado originalmente na rede federal. Isso. A constatação é a seguinte: você tem a rede federal, o Sistema S e as escolas privadas oferecendo educação profissional, mas não é suficiente para atender a demanda da juventude. Para ilustrar, de 394 mil matrículas do ensino médio, só 11% está na educação profissional. Então tem um espaço de crescimento grande. E o IEMA vem com esse objetivo. Então foi organizado em 2 tipos de unidades. As unidades plenas, que é o ensino médio técnico de tempo integral. Então para o jovem ali que tem de 14 a 17 anos, entra às 7, sai às 17, 3 refeições por dia, biblioteca, auditório, laboratórios, curso técnico, sai com uma profissão ao final. E as unidades vocacionais, que é para aquele público adulto, jovem que terminou o ensino médio, ainda está fazendo, ou adulto que já está trabalhando ou está desempregado e quer se atualizar. E ela oferece cursos profissionalizantes de curta duração, para que você possa voltar a se inserir no mundo do trabalho ou criar uma outra profissão, se for o caso. É exemplo desses cursos, quais são oferecidos? Então, hoje, no nosso portfólio, nós temos 30 cursos técnicos. Os mais procurados: informática, serviços jurídicos, meio ambiente, eletroeletrônica. Nós temos cursos experimentais, inéditos, como informática biomédica, que é voltada para a área de saúde, lá na unidade de Timon. Equipamentos biomédicos, que só tem 5 no Brasil, que oferecem gratuitamente esse curso técnico. O IEMA é um dos 5. E, por outro lado, os cursos de curta duração, que aí vai de cabeleireiro à operação de máquinas agrícolas pesadas. Então, são 200 cursos de curta duração e 30 cursos técnicos de nível médio. Fazem Quantas cidades? Portfólio. Aí, hoje nós vamos chegar a 34 cidades no Maranhão, até o final desse ano de 2020, com unidades plenas e unidades vocacionais. Então, praticamente das 18 regionais de educação no Maranhão, nós só não estamos presentes em 2, que devemos estar até o final desse segundo mandato do governador Flávio Dino. Robson? Receber Jonathan aqui é viajar um pouco no tempo e principalmente ter a oportunidade de falar. Eu tive uma experiência do Pleno e a primeira coisa que me chamou a atenção, eu queria saber de onde vem isso, de onde foram buscar, como foram buscar. Me lembro que nós reunimos todos os alunos e aqueles alunos, depois de uma conversa, uma pré-eleção, grupos, eu fazia parte do Grupo Curiá, um projeto Curiá, nós apresentamos uma característica, sendo cinema, acho que pintura. Eu fui trazer o meu era uma eletiva de rádio. Isso. E então os alunos, depois de ouvirem aquela pré-eleção da gente, eles iam votar para a escolha daquilo que eles queriam, que eu achei uma coisa fantástica, que não era algo que seja obrigatório para ele fazer. Então a gente vendia o nosso produto e os alunos iam. De onde vem esse formato? Ele escolhia o que ele queria depois de uma pré-eleição que eu achei uma coisa extremamente democrática. Nós temos, Robson, a propósito disso, o currículo do IEMA ele é construído com a participação dos estudantes e professores. Então, nesse momento que você descreve, a gente chama de disciplinas eletivas, em que eles escolhem junto com os professores, dentro de um conjunto ofertado, aí vai ser votado, né? Votação. Aí eu me interesso mais por isso, me interesso mais por aquilo. Porque o modelo do IEMA ele foi construído com base nas experiências bem-sucedidas de Pernambuco, do ginásio pernambucano sobretudo, que tem um modelo pedagógico da escola da escolha, que é justamente para enxergar o jovem como um sujeito que quer participar e decidir. A experiência do Ceará com a educação profissional,
que é a estrutura, laboratórios, a forma de organizar e o que tem dado certo no mundo, por exemplo, Coreia do Sul, Finlândia, a experiência ali do Japão, da Alemanha. Esse combinado gerou o modelo institucional do IEMA, que tem 3 elementos principais, né? Pertinência, nós estamos sempre em aperfeiçoamento contínuo e sintonia com as necessidades do lugar onde estamos. O de gestão, que é uma coisa que a gente conhece, e vocês também, aqui todos nós, que é o ciclo PDCA, ciclo de melhoria contínua, né? Planeja, avalia, implementa, volta de novo. E a terceira dimensão, que é a pedagógica, que é a ideia do protagonismo juvenil, né? Da educação interdimensional. A educação não pode mais ser só o cognitivo, só a cabeça. Você tem que dar conta de outras dimensões, como as habilidades socioemocionais. Então, esse composto faz o modelo institucional do IEMA. Esse acesso, uma coisa também que me chamou a atenção, como é que esse aluno acessa, porque talvez alguns que estão nos acompanhando aqui no Resenha ainda não saibam o processo, que eu gostei muito, queria que você falasse sobre esse acesso dos alunos ao IEMA. Pronto. Se for unidade plena, o processo seletivo valoriza 3 critérios. O primeiro, nota de português e matemática do ensino fundamental. Então, o menino tem que ser realmente dedicado ali durante o ensino fundamental para que ele tenha uma boa nota, e isso já vai ter um peso. O segundo é a localização geográfica. Quanto mais próximo da escola, mais peso tem. Evita o deslocamento, é mais segurança para a família. E o terceiro é a faixa etária, de 14 a 17 anos. Aí o edital gera uma fórmula matemática dentro de um sistema eletrônico que nós criamos, e aí sai a classificação. Na fase de matrícula, o aluno vai comprovar aquelas informações que ele ofereceu no sistema, né? O documento, bonitinho, comprovou, participa. Nos vocacionais, o processo seletivo é a inscrição presencial. Então, por exemplo, na Praia Grande, a gente abre o curso de máscara de carnaval. Aí a gente diz de manhã no programa de você aqui na rádio, ou no teu, John, 8 horas da manhã tem uma fila gigantesca e 10 horas da manhã acabou as vagas. Curso de gastronomia, nós abrimos 8 da manhã, 9 não tinha mais vaga, todas preenchidas. Aí é presencial. Então, com esses 2 formatos, a gente alcança o público, o jovem que quer continuar estudando, fazer o seu ensino médio técnico, e o adulto que quer se atualizar ou começar um novo projeto profissional. Jonathan, discutindo o modelo de educação, a gente sabe que o senhor é um estudioso, né? Tem formação específica na área, é reitor do IEMA hoje. Nós temos novas diretrizes de educação no Brasil, inclusive com disciplinas específicas na formação, né, do jovem já para o ingresso na universidade. Eu queria saber o seguinte, qual o modelo de educação que você defende hoje? Por exemplo, o ensino profissionalizante é importante para o aluno, mais investimentos no professor, por exemplo, mais investimento no poder público, e também sobre a questão de resultados. Como é que o senhor entende hoje o modelo educacional do Brasil? Qual é os passos que devem ser dados? Eu sou, assim, todos nós, né, que somos homens públicos, nós temos que ter causa, né? A minha causa é a escola pública. Assim como foi para Darcy Ribeiro, como foi para Anísio Teixeira, Paulo Freire. E eu acredito que a escola pública hoje, ela tem que estar em sintonia com as mudanças, com essa contemporaneidade. Uma pesquisa recente estudou escolas do Brasil todo, 5.042 escolas, procurando identificar que escolas garantiam para aquele jovem de família mais pobre, quais escolas garantiam o aprendizado dele. Dessas 5.000 e tantas, eles localizaram apenas 100. Das 100, 62 delas eram escolas técnicas de tempo integral. Então, e onde elas estavam localizadas? Não era em São Paulo, não era no Rio de Janeiro, e nem em Minas Gerais, e nem no Rio Grande do Sul. Era no Ceará e em Pernambuco. Então, a minha compreensão hoje da escola pública é que ela precisa ter uma relação com a educação profissional. Segundo, ela tem que ser de tempo integral. Não existe essa escola de tempo parcial que tem no Brasil, é uma invenção brasileira. Quando o sistema
quando a população cresceu e houve uma pressão na rede pública por vagas, a pessoa disse, não, nós não vamos fazer mais escola, nós vamos fazer uma escola em 3, porque de manhã é uma, de tarde é outra e de noite é outra. Aí eu não preciso mais construir. Então, essa decisão de tempo parcial foi um equívoco enorme. Não existe no mundo, só existe aqui no Brasil. Então, eu acredito, educação profissional, jornada de tempo integral. Terceiro, professor com dedicação exclusiva em uma única escola. Quarto, formação continuada. Sem formação continuada, não é possível avançar no aprendizado do estudante. Porque tu há de convir, se o médico ele só estuda na universidade, a chance dele matar a gente na cirurgia é muito grande. Por outro lado, a morte que pode vir através da educação ela é mais lenta e é mais danosa, porque ela afeta gerações de estudantes. Aquele professor que tem formação continuada, que está atualizado, ele vai permitir que o jovem consiga romper a barreira social de origem dele. E, por fim, eu acho que é garantir o financiamento público com resultados. Eu sou contra aquela ideia de que não, vamos botar ilimitadamente um volume gigantesco de recurso e por si só vai dar certo. Não funciona assim. Tem que ter resultado, tem que ter indicador, tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado para garantir o aperfeiçoamento, né? O famoso PDCA. Se você não avalia, como você vai saber se está dando certo? E se você não sabe se está dando certo, como decide se aloca ou não mais recursos públicos de um fundo que é escasso? Porque quem está na escola precisa. Quem está na rua quer ela asfaltada. Quem está em casa quer a água chegando e a energia. Concorda? Todas as políticas públicas são importantes. Mas uma política pública é a mais importante e mais estratégica, que é a educação. Agora, Jonathan, você tocou no ponto importante, foi a questão dos professores. Você defende dedicação exclusiva, né, formação continuada, mas nós sabemos que os professores ganham mal, né, muito mal. Ter dedicação exclusiva, Robson, é complicado, um salário pequeno, né, reduzido. E ainda mais formação também, né, como vai ter tempo, você dá aula de manhã, de tarde, de noite. Como, digamos assim, equalizar essa questão, tendo em vista salários achatados, né, mas também a necessidade de dedicação exclusiva. Nós, no Maranhão, temos avançado nesse tema, né? Aí é parte da vontade política e também da coragem do governante de estabelecer essa prioridade. Então, hoje nós pagamos esse maior salário para a jornada de 40 horas. No âmbito geral dos profissionais de nível superior, o professor ainda recebe menos do que os profissionais que têm a mesma formação, ou seja, que são graduados, né, na universidade. Então, passa pela vontade política, a coragem do governante de estabelecer como prioridade, você consegue elevar o salário do professor até o patamar que nós consideramos ideal. Quer dizer, chegar num patamar finlandês, né? De garantir que o per capita de uma escola seja em torno aí de $10 mil por aluno, né? No câmbio de R$4, uns R$40 mil por ano. O Brasil aplica $4 mil. Então, a R$4, 16 mil por ano, né? Dividido por 12, né? Você não vai conseguir um valor suficiente. Não chega a 2, né? Não chega, E tem as formas de gestão, aí a questão da gestão da escola, né? No IEMA nós estabelecemos, nós chamamos de planejamento coletivo. Então, uma vez por mês, durante um turno, os professores têm esse horário livre e isso não prejudica os 200 dias letivos, eles estão garantidos. Nesse dia ele vai fazer um processo de formação continuada. Durante esse dia, no mínimo, um turno por mês. Além disso, eles têm um plano anual de formação continuada nos temas que nós consideramos mais importantes, porque também não pode ser um tema que sai da minha cabeça. É um tema que emerge da necessidade. Por exemplo, os professores começam a identificar que os alunos estão se mutilando. Então eu tenho que fazer uma discussão sobre habilidades socioemocionais, saúde mental com os nossos estudantes. Então isso já vai para o plano de formação continuada e você liga com aquela necessidade concreta. Então, existem formas, John, mas implica
prioridade da alocação do recurso, formação continuada dentro de algo prático, útil, concreto e que aconteça lá na realidade da escola. Não pode ser naqueles formatos antigos em que você reúne todo mundo no Castelão e diz que você fez uma palestra lá e está a formação continuada do professor. Não é formação continuada, é uma palestra. Formação continuada é você sentar, ler um texto, refletir sobre isso e ver em que medida vai transformar a sua prática de sala de aula. Já pensou, você investe em metodologia de prática do laboratório de física. Aí o nosso professor de física está habituado a virar as costas para os alunos e dar aula no quadro lá, fazer aquelas fórmulas todas. O laboratório até atrapalha ele, porque ele passou 10 anos fazendo aquilo, aí chega eu com um laboratório de 100 mil reais para ele estudar a eletricidade na prática. Então, poxa, isso não dá certo. Então você faz a formação em metodologia, ele inclui no planejamento e a gente vai checar, né? E, por exemplo, eu não aviso nas unidades do IEMA, eu faço a visita surpresa. Eu chego lá no horário normal, tá todo mundo em sala de aula, eu chego, e aí aluno, tudo bom, como é que vai? Tudo bem, turma? E aí, quantas vezes você já foi no laboratório de física esse ano? Ele diz, nenhum. Aí eu olho pro professor, e aí, professor, o que foi que houve? Que a gente fez a formação e eles estão dizendo que não vão no laboratório. Aí eles, como eles já sabem, né? E aí nós temos um sistema acadêmico que acompanha essas práticas experimentais, que não há nada pior do que o ensino exclusivamente de sala de aula, expositivo, né? Cuspe giz, como se dizia antigamente, agora é pincel e quadro branco, para um jovem da geração do celular, em que ele rapidamente aqui escolhe 1000 coisas, Netflix, iFood, né? Nubank, tudo, Facebook, Instagram, ao mesmo tempo. E aí tem lá o nosso professor que tem que monopolizar um pouquinho, né, a atenção, como ainda o mestre de escola, ainda tem mais conhecimento. Então nós temos que buscar nos modernizar nesse sentido. Ok, Jonathan, licença Robson também. A gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, é só um instante, até lá. Voltamos com resenha e aqui, claro, batendo um papo com o reitor do IEMA, Jonathan Almada. Robson, primeira pergunta. Bem, a experiência, nós falamos aqui sobre essas performances, a inspiração de Darcy Ribeiro. Eu vi Darcy, quando Darcy implantou lá no Rio de Janeiro, eu fui ver como é que era aquela coisa integral. Darcy, para mim, é uma referência fantástica, só para citar um deles, né? Mas agora vamos para um detalhe. Como é que o IEMA, dentro dessa formatação, dessas muitas disciplinas, eu digo isso porque eu vi a experiência lá dentro, uma experiência com os alunos. Por exemplo, nós estamos numa cidade portuária e parece que tem alguma coisa relacionada à formação. Eu vi um aluno lá que disse que ele quer andar pelo mundo, ele fazer discursos lá incrível. Não, eu quero viajar pelo mundo e há alguma coisa relacionada. Como é que o IEMA enxerga o mercado onde esses alunos e esse projeto está inserido? Uma excelente pergunta, Robson. Uma das nossas preocupações sempre foi aquela ideia de não demonizar o mercado, as empresas, a economia. Porque é muito comum nas instituições acadêmicas, né? Você rejeita esse mundo e cria meio que artificial, que não tem a ver com a realidade concreta. Então, o que nós fizemos? Olha, as empresas são as nossas parceiras, elas têm que estar junto conosco. E o IEMA criou programas para que essa articulação pudesse acontecer. Um primeiro, a gente chama de vivência profissional. Ele acontece nas férias. O estudante tem o seu primeiro contato com o mundo do trabalho durante ali uma semana. Então, por exemplo, ele vem aqui nos estúdios da TV Difusora, o nosso estudante do curso técnico de áudio e vídeo. Então, ele passa uma semana aqui conhecendo como esse mundo do áudio e vídeo da TV na prática. Depois temos o estágio, que já é o nosso aluno lá do curso técnico de portos, da nossa unidade do Itaquibacanga. Isso. Então, só temos esse curso técnico nessa área. E ele vai na EMAP. Ele vai ver um porto funcionando na prática e, eventualmente, será contratado por uma daquelas empresas que estão lá, porque é um estágio bem dedicado, voltado para aquela área.
E uma terceira vertente que a gente chama de TCC, que não é o TCC, trabalho de conclusão de curso, que a gente vê na universidade, aquele trabalho escrito. Não. É uma inovação que pode ser tecnológica ou social, voltada para a solução de um problema. Nós temos um exemplo muito curioso. Em Coroatá, um estudante nosso fez um aplicativo para resolver a fila da loteria. Me parece que só tinha uma loteria naquela região e a fila era gigantesca. Bolsa Família, apostar na Mega Sena. Então, ele apresentou para o dono da loteria: olha, está aqui o aplicativo, ninguém precisa mais vir aqui 4 da manhã, é só organizar os horários. Aí ele disse: não, tudo bem, eu gostei muito da ideia, vamos mandar um ofício para Brasília para eles me autorizarem a fazer aqui, né? Não precisava, mas ele criou uma burocracia para dizer não para o estudante. Já o secretário de saúde olhou a solução e disse: olha, isso parece com um problema que eu tenho aqui no meu posto. Vamos fazer. Então, nós estimulamos o aluno a montar uma microempresa para que ele venda a solução, não só lá em Coroatá, mas em outras cidades. Então, assim, o nosso vínculo, hoje nós temos mais de 200 empresas parceiras do IEMA. E algumas empresas, como a Vale, investindo no IEMA, né? Eu assinei agora um investimento de 6 milhões da empresa Vale para aquisição de laboratórios do IEMA nesse ano de 2020. Para você ter uma ideia até que ponto chega a parceria. Que para nós é uma novidade assim enorme, né? Mas na Alemanha é a coisa mais comum do mundo. Não se concebe a educação profissional sem a empresa. Como é que é isso, né? E esse ano, uma novidade, nós vamos fazer o nosso primeiro fórum de revisão curricular. Quer dizer, nós vamos convidar as empresas, sociedade: olha, nós estamos com um currículo assim. Isso aqui ainda tem sentido? O que é que mudou? O que é que precisa acrescentar? Vocês, como membros do mercado, do mundo do trabalho, empresários, sabem o que querem e que precisam. E o nosso desejo, Robson John, o nosso cartão de visita de sucesso é assim: esse aluno que eu contratei estudou no IEMA. Eu contratei porque ele estudou no IEMA. Gostei muito dele e está aqui na minha empresa. Então, para nós, isso, poxa, que bom, deu certo, conseguimos. Ele está trabalhando, valeu o investimento público. Ele poderá ser um empreendedor, pode abrir um negócio também. E é nessa linha. Eu não vejo como uma instituição de educação profissional está separada do mundo do trabalho. Ainda, se o John me permite, Claro. Porque eu estou aqui, enquanto ele está falando, eu estou lembrando daquilo que eu vivi. Eu não participei daquele lá em Panacoatira, mas fui lá para dar uma palestra para estimular os meninos na criação de uma rádio web. E a rádio web, eu fui lá, voltei depois e já está funcionando com programas organizados. Aquilo que você falava aí no primeiro bloco, sobre estar focado, e agora eu estou vendo que há mais foco do que eu pensava nessa relação. Não dá para realmente fazer o que aconteceu com a gente nos final dos anos 70, quando no ensino houve isso, a gente tinha que ter o profissionalizante, mas a gente até me inspirou, porque eu fui fazer farmácia, por exemplo, quando fiz análises clínicas no Santa Teresa, porque não havia no Gonçalves Dias, que eu estou sabendo que você já está levando o IEMA para o Gonçalves Dias, então nós não tínhamos isso. Me inspirou, mas eu não tinha assim, eu vou para um laboratório. Não, a gente tinha apenas o laboratório como sala de aula, e eu vejo isso de uma forma muito interessante. Quando você falou de sair da sala de aula, eu me lembro que o que mais me motivou lá, pelos alunos, pelo formato que encontrei, me lembro que nós pegamos esses alunos e fomos fazer um programa de rádio, TV, áudio, vídeo, junto com aqueles homens que formatam barcos, que constroem e que também consertam barcos aqui do lado mesmo, aqui na passagem da barragem do Bacanga, naquela região. Passamos ali, fizemos 2 visitas e foi incrível a forma como esses meninos. Eu queria saber o seguinte: vocês sentem isso? Eu percebi isso do nível dos alunos que vocês têm, e o que eu enxerguei lá, e já falei para você antes no ar, quando fiz, por exemplo, o antigo Maristas, eu vi ali 5 alunos que eu fatalmente colocaria daqui a um tempo em mercado de trabalho. Até hoje guardo com uma lembrança muito boa o material que fiz de programas de rádio com aqueles meninos. Então vocês sentem isso nesse nível de qualidade desses alunos?
Isso tem reflexo, assim, só para ilustrar como é possível fazer uma escola pública de excelência. 54% deles são beneficiários do Bolsa Família. 54% desses estudantes são de famílias com vulnerabilidade socioeconômica. 73% vem das escolas municipais públicas. Todo o Maranhão. E o que a gente faz com isso, né? Olha, nós queremos que vocês sejam sujeitos autônomos, ou seja, com capacidade de tomar decisões. Nós queremos que vocês sejam sujeitos competentes, que realmente tenham conhecimento e as habilidades profissionais que estamos oferecendo e queremos que desenvolvam. E sejam sujeitos solidários, que vocês compreendam que isso aqui é um investimento público do povo do Maranhão. Entre tantas prioridades e dificuldades e necessidades, existe um recurso que veio para cá e vocês têm um dever público de devolver esse investimento. Como vocês vão devolver? Estudando, se dedicando e sendo excelentes profissionais e cidadãos. Então, esse desenho é trabalhado com eles. E a resposta vem no protagonismo juvenil. Então, eles criam clubes como esse da Rádio Escola, criam projetos de ir nas comunidades do entorno para fazer essas intervenções ou esses estudos. Nós temos todos os anos na região de Pindaré o Doutores Brinquedo, que, como já se formou 2 turmas, agora vamos formar agora segundo grande grupo, e o projeto continua. Quer dizer, um grupo está passando para o outro. O que é o Doutores Brinquedo? Eles vão nos hospitais, nas clínicas, nas comunidades rurais, levar doações e fazer uma atividade lúdica com as crianças. Quer dizer, eu não pedi isso para eles. Nós fazemos o currículo, desenhamos as possibilidades, dizemos como pode ser, mais ou menos ali o roteiro, mas eles é que criam, inventam, constroem. E o jovem, esse jovem de hoje, que é uma geração Z, né? É uma geração que já nasceu com controle remoto, diferente da gente, né? Que tinha que levantar da cadeira, apertar o botão, girar, né? Pelo menos a gente tinha mais saúde. Antes que tinha que fazer esse esforço, né? Hoje você fica ali sentado, só aperta, né? Ele não. Então, esse jovem, quando colocado no modelo curricular como esse, os diferentes talentos são despertados. Aí aquele que gosta de cantar vai cantar, o que gosta de falar vai falar, o que gosta de escrever vai escrever. Nós temos muitos escritores. Nós publicamos 7 livros de romance e poesias desses estudantes, a partir de um edital interno. Então, assim, eu sempre me surpreendo, me alegro muito. É uma das coisas que mais me motivam é ver que esse jovem, com a origem social deles, com as dificuldades deles, conseguem, pela educação, mudar suas vidas. Jonathan, a gente ficou sabendo, eu e Robson, que o Brasil, no caso São Luís, pode sediar uma competição, né, internacional, um evento de robótica. Queria saber se isso é verdade, você pode falar aqui pra gente, já anunciar em primeira mão para os nossos telespectadores do Resenha. Olha, é verdade, é em primeira mão, exclusiva aqui para o Resenha. Nós somos parte da Federação Internacional de Robótica. Em face dos resultados que o IEMA acumulou ao longo dos anos, então eu fui convidado para ser o presidente desse capítulo Brasil. Eu sou o presidente, o reitor do Centro Universitário ENIAC de São Paulo é o presidente honorário. Tem até uma foto nossa aí rolando na rede social, né? Ele é um senhor avante do seu tempo, viu? A cabeça jovem. E eles disseram o seguinte: esse ano o evento estava previsto para o Irã. Mas vocês sabem que o Irã está em conflito armado praticamente em andamento. O presidente dessa federação, o presidente internacional, que é o professor Jack Baltz, da Universidade de Taiwan, nos mandou um e-mail: vocês não topam sediar essa Copa esse ano em vez de 2021? Eu sei que vocês estavam planejados para 2021, mas nós estamos precisando agora em 2020. Aí, mas professor, quando é que é o evento? Não, em agosto. Estamos em janeiro, fevereiro e tal. Nós topamos o desafio, vamos sediar. Então, beleza, não anunciar agora. Eles divulgaram tem uma semana, né?
Agora a gente já pode falar. Ele anunciou na rede oficial da federação. E, John, esse evento, ele mobiliza 25 países em média, nunca saiu da Ásia. No primeiro ano que nós participamos, aconteceu em Taiwan. Ano passado foi na Coreia do Sul. Então é a primeira vez que ele sai da Ásia. Envolve em média 1.000 participantes, 170 equipes, tecnologia muito avançada. Então nós vamos ter aqui robôs que são utilizados em resgate de pacientes, robôs que fazem futebol de robô, ou que levam um remédio em uma distância muito inóspita. Então é uma competição de altíssimo nível que pela primeira vez se desloca para a América do Sul, para o Brasil, para o Maranhão, em São Luís, e é um evento que se autossustenta, as equipes pagam as suas inscrições para participar. Então nós vamos ter aqui turistas de diferentes países, trazendo moeda estrangeira, vão dormir em São Luís, comer em São Luís, passear em São Luís. Isso vai impactar na economia local e todo mundo vai ganhar, né? Não só os estudantes que estão participando do evento, mas também todo o conjunto de trabalhadores e profissionais e empresários que estão envolvidos com a economia do turismo. Ok, Jonathan, te agradece muito a participação aqui. Robertson mais uma vez conosco. E o Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, aqui na TV Difusora. Tchau!